Bom, e dezembro está nos últimos dias, mas esse é o mês da campanha Dezembro Laranja, que faz um alerta para os cuidados com a pele e para o câncer de pele. Por isso, eu vou conversar agora com a médica oncologista Suelen Martins. Suelen, boa noite, bem-vinda aqui à Record News. Eu quero começar te perguntando se esse câncer é o tipo mais incidente no Brasil e quais são as principais causas dele. Oi, boa noite, Renata. É um grande prazer estar aqui com vocês. E sim, né, o câncer de pele, ele é o mais incidente no Brasil. E a gente tem aí uma estimativa para os próximos 3 anos que no nosso país a gente vai ter mais de 200 mil novos casos diagnosticados de câncer de pele. E qual é a principal causa? A gente ouve muito que ele está relacionado à exposição solar. Realmente essa seria a principal causa do câncer de pele ou também teriam outras? Sim, né? A gente tem dois grandes grupos de câncer de pele. Então, a gente tem o câncer de pele chamado melanoma e o câncer de pele chamado não melanoma. O câncer de pele não melanoma, que é o mais comum de todos os tumores de pele, ele está muito relacionado à exposição solar. Então, expor principalmente aqueles raios ultravioletas, né, que são aqueles raios mais fortes, aqueles que realmente queimam a pele, eles realmente causam muito mais aí os danos e o câncer na pele. E o outro tipo de câncer? Queria que você também explicasse sobre ele. Sim, o câncer chamado, né, não melanoma é esse bem relacionado à exposição solar, mas a gente tem um subtipo que ele é mais raro, ele é menos de 5% dos tumores de pele, mas ele é muito mais agressivo. Então, quando diagnosticado, ele acaba tendo mais propensão a se espalhar, a gerar metástases. Ele também tem relacionamento com a exposição solar, mas ele também pode causar nas áreas não fotoexpostas. Então, existem outros fatores, como os genéticos, né, que tem uma história familiar importante, relacionado também ao câncer chamado melanoma. E quais são os hábitos preventivos que a gente deve ter? A gente ouve muito falar do protetor solar, mas de que forma ele deve ser usado e o que mais a gente pode fazer para se prevenir do câncer de pele? Então, a proteção solar, né, com o filtro solar, ele é extremamente importante em toda a época do ano, mas principalmente nessa época que a gente tem mais sol e tem maior exposição solar. Ele deve ser passado todos os dias, principalmente nas áreas expostas ao sol, exposta à luz, né, até mesmo à luz artificial, mas principalmente ao sol. É muito importante a gente, assim que passar o protetor solar, ter aí um espaço de 30 minutos para se expor ao sol. Então, não adianta passar e já ir para o sol, né? O ideal é passar, esperar uns 30 minutinhos para ser exposto ao sol. Lembrar de repassar o protetor solar pelo menos 2, 3 vezes ao dia. E quando a gente estiver exposto mesmo, por exemplo, na praia ou na piscina, fazer essa passagem novamente do filtro solar mais vezes, com maior frequência. A gente fala muito de que tem que fazer check-up uma vez por ano, mas a ida ao dermatologista também faz parte aí desse método preventivo. Com que frequência a gente deveria se consultar com um dermatologista? Então, a ida ao dermatologista é extremamente importante, né, para a gente ter o conhecimento de como é a nossa pele, né? Existem vários tipos de pele. As peles com tom mais claro, ele acaba tendo mais propensão a manchas, mais propensão a ter escoriações, a ter feridas e também a ter o câncer de pele. Então, é bem importante que anualmente, né? E daí a frequência depois pode ser espaçada a depender de cada pele, mas pelo menos uma vez ao ano conseguir passar no médico dermatologista para ter uma orientação um pouquinho mais específica para cada tipo de pele. E quais os sintomas iniciais do câncer de pele? Quais são aqueles primeiros sinais que vão gerar um alerta ali no paciente? Isso é bem importante, né? Eu acho que, eu sempre falo, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Então, se ver, né? Se colocar em frente ao espelho, a nossa pele é o órgão maior que a gente tem, então tem áreas que a gente não consegue visualizar.
Então, se olhar no espelho e ver se tem alguma coisa diferente. Então, são manchas, são pintas, são feridas que não cicatrizam. A gente tem aí o ABCDE do câncer de pele. Então, o que é esse ABCDE? O A é a assimetria, né? São lesões de tamanhos diferentes. O B são as bordas, então bordas irregulares, também é uma lesão suspeita. O C é a cor, então aquelas manchinhas que têm cores diferentes também pode levar a ter uma suspeita do câncer de pele. O D é o diâmetro, então aquele tamanho que vai crescendo, aquela lesão que cresce com o tempo. Então é importante a gente notar e saber como que era antes para saber a evolução. E o E é a evolução, né? É notar que aquela lesão era de um jeito, ela cresceu, ela ficou mais descamativa, ou ela está sangrando, ou ela aumentou de tamanho, mudou a sua cor. Então, são essas as características que a gente deve notar e levar aí o paciente a procurar um médico dermatologista. Como é feito o diagnóstico e o tratamento de um câncer de pele? Perfeito. Assim, inicialmente, né, assim que tem uma suspeita de um câncer de pele, é feita uma biópsia, né? A biópsia é a remoção dessa lesão e ela é mandada para uma avaliação patológica. Nessa avaliação patológica, a gente consegue verificar se é um melanoma ou se é um não melanoma, né, se é um câncer de pele. E a gente avalia, primeiro, o tipo e, segundo, se existem margens livres da neoplasia. Né? Então, a gente precisa avaliar alguns detalhes desse resultado da biópsia para realmente, né, ter o tratamento definitivo, que, de um modo geral, é a remoção completa da lesão. Pessoas de pele negra também são suscetíveis a esse tipo de câncer? Sim, né? Bem menos do que pessoas de pele clara, mas eles também podem ter aí o risco de um câncer de pele, principalmente nas áreas que têm aí uma tonalidade mais clara, como a palma da mão, planta dos pés. As mucosas também são regiões que, principalmente o melanoma pode ocasionar, então mucosa oral, outras mucosas também a gente pode ter o diagnóstico aí do câncer de pele, tipo melanoma, por exemplo. A gente está no início do verão, é época de festas, férias, a gente sabe que muita gente vai para a praia, vai se expor bastante em excesso ao sol, eu já fiz muito isso, fiquei com muitas manchas, gosto de sol, mas realmente uma hora a conta chega. E eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, se aquelas roupas de praia com fator de proteção, UVA e UVB, realmente elas são importantes, se é necessário o uso dessas roupas e se aqueles bronzeamento artificial, quando muita gente quer se bronzear, mas aí fala, não vou me expor ao sol porque é prejudicial, se eles também são prejudiciais. Bom, as roupas com proteção solar, elas são muito boas, né? A gente pede sempre para usar um protetor solar por baixo, porque ela acaba se mexendo, ela pode sair do local. Então, se a gente quer o máximo de proteção, né? Usar o filtro solar adequado. E a roupa com proteção de UVA, UVB, ela também protege bastante da penetração desses raios. Mas é bem importante também utilizar os chapéus, né? Fazer a hidratação oral da pele. Então, são outros métodos aí que pode a gente associar com o filtro solar. E o bronzeamento, você acha indicado? Não, o bronzeamento, né, tanto natural como artificial, ele acaba causando um dano na pele, né? Então, a gente pede que a gente proteja contra isso, que a gente consiga ter menos infiltração desses raios solares que são os danosos. A gente sabe que essa penetração do raio UVA e UVB, né, o UVB é muito mais perigoso que o UVA, ele acontece naquele período do dia que tem os raios mais fortes. Então, entre 10 da manhã às 4, 5 da tarde. Então, a gente, na verdade, orienta que não faça tanta exposição assim, né? Justamente porque o bronzeamento e a queimadura da pele são fatores de risco para o câncer de pele. Tá certo, dicas anotadas. A gente conversou com a médica oncologista Suelen Martins. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço e cuidem-se aí nesse verão. Vamos aproveitar com saúde.
É isso mesmo, é o que a gente espera. Obrigada, até mais.